Fala, jovens, tudo bem com vocês? Professor Isaac Santos na área, e hoje para mais um Vestibular no Ar, que está mais do que especial, porque nós temos aqui uma mesa repleta de autoridades que vai fazer você brilhar na prova da UES. Tá chegando a hora, vem com a gente. E é isso, meus amores. Eu quero apresentar para vocês a nossa mesa, que está especialíssima. Uma das autoridades, você já está vendo aqui, ó. Ele está dando uma forçadinha no braço. Volta a imagem para mim aqui, ó, Fabiano. Olha aí, ó. Ele falou, olha só, a gente está vendo aqui, ó. Professor Davi Costa está com a gente hoje. Quem mais está com a gente aqui é a professora Mariliana, tá certo? E o professor Ademar, também conhecido como Ademation, tá certo? Estão todos aqui, né? O Davizinho para falar com vocês sobre geografia, a Mariliana para falar com vocês sobre espanhol, língua espanhola, né? Hola, que tal? Está bien, compañero? Bora com a gente? E está com a gente também o Ademar para falar com a gente sobre inglês, beleza? Língua inglesa, tá? Para você poder se garantir na sua prova. Então, por favor, meus amores, estejam com a gente até o final dessa noite para poder abrilhantar ainda mais esse momento especial. E eu quero boa noite, primeiramente, primeiras damas, por favor, Mariliana, tá? Mariliana, por favor, seu boa noite aqui para a galera de casa, diga lá. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês para contribuir mais um pouquinho com esse dia aí da prova da UES. Show de bola. Pouquitas palabritas, tá certo? Companheiro, vamos, o que está aqui, bora. Companheiro Davi, está conosco, companheiro? Fala, galera! Bom, privilégio imenso estar com as senhoras e com os senhores e iremos resolver questões muito pertinentes para o teu vestibular da UES. Olha, em poucas palavras, tá certo? Em poucas palavras também, ele, my dear brother, my dear big brother, beautiful brother. Ademar, por favor, seu boa noite, seu good night. Is it supposed to be in English? Okay, in English, please, no problem. Thank you. Thank you. E aí, galerinha, tudo beleza? É sempre muito bom estar aqui. E eu sempre digo o seguinte, toda vez que eu estou aqui com essa galera, eu só aprendo. Então, além de dar essa aula que a gente vai estar dando aqui, eu vou estar vendo como é que eles estão dando aula. Então, também estou aprendendo aqui muita coisa de espanhol, muita coisa de geografia, muita coisa com o Isaac também, dessas piadas, né, que ele faz. Então, já entra pro meu repertório, o meu repertório. Então, é isso. Muito feliz de estar aqui e, assim, esperamos poder ajudá-los, né, com essas dicas finais aí, para esse processo seletivo que já está aí se avizinhando, beleza? Se avizinhando. Em inglês, como é que é se avizinhando? Getting closer. Em neighborhood. Tá bom? Neighboring, né? Neighborhood. Ok, alright. Meus amores, então é isso, tá certo? E a gente já começa com vocês com a nossa pergunta da noite. Por favor, na tela, a nossa pergunta da noite. Beleza? Cadê? Tá aí, ó. Qual o nome do partido ao qual pertence o presidente recém-eleito dos Estados Unidos, o menino Donald Trump? Ficou legal, né, a pronúncia? Donald Trump, tá? Menino Donald Trump aí, qual partido você vai mandando pra gente? Você participa no 859-8211-7203. Eu vou repetir pra você. No 859-8211-7203. Aí você já manda aí a resposta da pergunta, né? Qual o partido do presidente recém-eleito dos Estados Unidos, né? Qual partido ele pertence? Manda pra gente, tá bom? Meus amores, e é isso. Nós começamos então com o nosso vídeo institucional para poder daqui a pouco brilhar com vocês nos nossos conteúdos. 89 anos Farias Brito. Chama, jovem, vem! Farias Brito, 89 anos. Depois do 8, veio o 9. Depois de 1935, vieram 89 anos. Depois do curso preparatório ao exame de admissão, veio o Ginásio Farias Brito, na Rua Barão do Rio Branco. Depois, o Colégio Farias Brito e, em seguida, a faculdade. Depois, Centro Universitário na Avenida Farias Brito. E vieram a FB+, o Instituto Farias Brito, a FB Ideias, o Sistema Farias Brito, que atende colégios em todo o Brasil, o FB Online e a FBJ Turismo. Hoje, são 7 núcleos com 25 prédios. Depois do 8, vem o 9. Farias Brito.
89 anos com um sucesso após o outro. É isso aí, meus amores. Farias Brito, 89 anos, que orgulho, tá certo? E por falar em orgulho, eu tenho muito orgulho de chamar aqui o meu querido Davi para responder a primeira pergunta sobre geografia. Vai, Davi! Galera, separei uma questão aqui para a gente começar de geografia física. Vocês sabem que o vestibular da UES, tradicionalmente, metade das questões de geografia, tanto da primeira quanto da segunda fase, são questões de geografia física. Dessa vez não será diferente, na tua prova que se aproxima. A gente vai fazer agora uma questão de geografia física, mais especificamente de hidrografia, falando um pouco sobre as bacias hidrográficas brasileiras, as características gerais da hidrografia nacional. Acompanhe comigo. De acordo com a Divisão Hidrográfica Nacional, o Brasil possui... Não está saindo aqui na tela O antes de distribuídas. O que vem antes de distribuídas não está aparecendo. não está aparecendo. Isso que ele está lendo aqui não está aparecendo lá o que é. Só está aparecendo distribuídas, isso. Está cortando. Pronto, agora. E aí? Continua? Aí eu acho que volta, né, para o início, falar da questão, né? Fica aqui, volta para o começo da questão, né? Como se eu estivesse entrando agora. Beleza. Bom, meu povo, separei aqui uma questão de geografia física. Vocês sabem que no vestibular da UES, tradicionalmente na prova de geografia, metade das questões, seja na primeira ou na segunda fase, são questões de geografia física. E essa questão mais especificamente aborda hidrografia. Se você quiser especificar ainda mais hidrografia brasileira, as características gerais da nossa composição hidrográfica. Acompanhe comigo o comando da questão. De acordo com a Divisão Hidrográfica Nacional, o Brasil possui 11 bacias hidrográficas distribuídas ao longo do seu território. Conforme essa classificação, todas as alternativas estão corretas, exceto. Lembrando que a UES, diferentemente do Exame Nacional, pode cobrar de vocês o falso, o incorreto, aquilo que se excetua. Beleza? E aí vamos acompanhar. Item A. É uma rede hidrográfica rica em rios, mas pobre em lagos, devido à constituição da sua estrutura geológica e do seu relevo. Essa informação, meu povo, é uma informação correta. Você não vai assinalar. O Brasil, de fato, tem uma riqueza muito significativa em termos de cursos fluviais, mas nós não registramos grandes lagos, como, por exemplo, os lagos que existem na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, ou os lagos russos. Até porque grandes lagos, eles geralmente são provenientes de características tectônicas ou de características de relevo que permitem ali o acúmulo na superfície de água doce. Então essa alternativa A é uma verdadeira, você não marca porque a questão quer o exceto. B. O regime de alimentação dos rios brasileiros é basicamente pluvial. Vocês vão lembrar que os rios podem ter os seguintes regimes de alimentação. Você pode ter um regime simples, quando este rio ele é abastecido na nascente por apenas um único tipo de fonte, ou pode haver ainda um regime misto ou complexo, quando ele é abastecido por mais de um tipo de fonte. São 3 tipos de fontes de abastecimento. Nós temos os regimes pluviais, no qual os rios são abastecidos pela água da chuva, o regime nival ou niveal, e aí vem do derretimento da neve, e ainda o regime glacial, quando a água desse rio na nascente ela é proveniente do derretimento, do degelo de geleiras. A maioria dos rios brasileiros, como o item B fala, são rios de regime simples pluvial, abastecido pela água da chuva. E, de fato, nós não temos rios de regime simples nival ou simples glacial. O que você tem, perceba, cuidado com essa casca de banana,
é o rio Amazonas, que ele é um rio de regime complexo, pluvial, nival. E entenda, os rios que na sua confluência formam o Amazonas, o Rio Negro e o Rio Solimões, eles nem nascem no território brasileiro. Então esse item B também é verdadeiro. Basicamente, os rios brasileiros possuem regime simples pluvial. Item C, com relação ao destino das águas fluviais, ou seja, aonde é que esses rios vão desaguar, você pode chamar de foz, pode chamar, a depender da classificação, que seja uma foz em estuário, o rio se conecta diretamente com o mar, ou uma foz com um regime deltaico. Com relação ao regime das águas fluviais, o padrão de drenagem dos rios brasileiros é exorreico, ou seja, eles desaguam no mar. Deixa eu te ajudar, esse exo significa fora. Fora de onde, Davi? Isso significa que os rios eles vão desaguar fora do continente, ou seja, no mar. A maioria esmagadora dos rios brasileiros, de fato, possui drenagem exorreica. Eles jogam as suas águas no Oceano Atlântico. Então você também não marca o item C porque ele também traz uma informação correta. Olha o item D. Com relação ao seu aproveitamento econômico, isso aqui é importantíssimo, a hidrografia brasileira é pouco usada como fonte de energia e muito usada para navegação. Tá falso, galera. A maioria dos rios brasileiros, eles são rios de planalto, que vão ter, portanto, muitos desníveis. São rios encaixoeirados. E aí, por causa desses desníveis, há um potencial para a construção de hidrelétricas e, portanto, para a geração de eletricidade. Mais de 60% da energia elétrica brasileira ela é proveniente desta fonte de energia, a fonte hidráulica ou as hidroelétricas, hidrelétricas, como você queira. Como os rios brasileiros são predominantemente de planalto, rios com grandes desníveis, obviamente, eles não são bons para navegação. Os rios bons para navegação são rios de planície. Então, essa informação aqui do item D está falsa e é, portanto, o gabarito que você vai assinalar. Muito obrigado. De nada, viu? Aqui aqui é tranquilo. O cara é até, olha, o cara é até educado. Obrigado. Que é isso? Nós estamos aqui para lhe ajudar, estamos aqui para você, meu chapa. O que você precisar, o que você preferir, Davi, é só pedir, tá certo? Agora é com vocês a professora Mariliana, tá certo? Oh, o Ademar já é, Ademar, calma, segura aí. Eu sei que seu ímpeto para poder fazer os alunos fecharem as questões de inglês, ele é muito grande, mas vamos deixar a Mariliana agora brilhar. Mariliana, em espanhol, a língua mais apaixonante do mundo. Vai, Mariliana, vai. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, estou aqui para ajudá-los nesse processo da prova, né, da nossa UES, da tão esperada UES por muitos alunos da nossa instituição. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa prova de espanhol, da língua estrangeira espanhol. É muito comum na prova do vestibular da UES, no caso da língua estrangeira espanhol, a presença de um pequeno texto com questões que envolvem compreensão, interpretação textual. E como nós vimos durante as nossas aulas, é bem comum desse vestibular da UES a presença de questões de interpretação que envolvem informações explícitas no texto, a gente consegue perceber a resposta correta em informações diretas no texto. Mas também a gente percebeu nos dois últimos vestibulares um movimento de informações implícitas, a presença de um infere-se dentro do texto. Não é impossível, com certeza, de nós descobrirmos a resposta correta. A gente consegue perceber pela leitura global do texto, por inferências que nós fazemos a partir da leitura desse texto. E você, aluno FB, com certeza está preparado para essa possibilidade de interpretação textual. Então vamos ver um pouquinho aqui dessa língua estrangeira espanhola, nesse texto que eu trouxe para a gente conversar, para a gente analisar algumas questões. Las vacaciones de verano ya no son lo que eran. La crisis ha cambiado la forma de viajar de los jóvenes. Disponer de poco dinero y tiempo para las vacaciones les ha obligado a volverse mucho más planificadores y a tener que escoger el destino por su presupuesto y no por sus deseos. Estas son las principales conclusiones
del segundo barómetro de opinión Las vacaciones de los jóvenes españoles, realizado por Ron Brugal a 2.000 jóvenes españoles de 18 a 35 años. 7 de cada 10 jóvenes consultados afirman que se irán unos días de vacaciones, aunque tendrán que hacerlo con un presupuesto muy reducido. El 52% lo hará con menos de 300 euros. El 19% con menos de 500 euros. El 12% con menos de 700 euros. Un 8% con menos de 1.000 euros y solo un 9% invertirá más de 1.000 euros en las vacaciones de este año. El 30% restante de jóvenes no dispone de presupuesto vacacional y tendrá que quedarse en casa. De estos jóvenes, además, casi la mitad lleva más de 2 años sin desfrutar de unos dias de descanso. Então, é um texto que vai falar um pouquinho sobre as vacaciones, ou seja, as férias, né? O planejamento das férias, viver esse momento de férias e a mudança de movimentação dos jovens quanto à questão do planejamento dessas férias, do investimento em relação a essas férias. O texto vai abordar essa temática. A nossa primeira questão. Según el texto, a causa de la crisis, los jóvenes españoles ya no disfrutan de las vacaciones, prefieren ahorrar para gastar con largos viajes, se volvieron más planeadores, están optando más por los viajes com la família. E aí nós voltamos ao texto. Nós vemos que a partir do texto, esses jovens estão planejando mais as viagens. Eles estão pensando, repensando que quantidade de dinheiro, a partir da crise, eles vão investir nesse momento de viagens. Uma característica da nossa prova de espanhol é que toda ela é na língua estrangeira, tanto o enunciado quanto as alternativas das questões. Alternativa A, já no disfrutan de las vacaciones. Nada no texto nos traz essa referência. Na verdade, o texto nos fala que, dependendo do valor a ser destinado às férias, nós temos uma distribuição de número de jovens, mas nada diz que eles não aproveitam as férias. Preferem ahorrar para gastar com largos viajes. Ahorrar, economizar. Os jovens preferem economizar a gastar com longas viagens. Não, o texto não fala sobre isso. Na verdade, o texto fala que alguns sim vão destinar alguma quantidade de dinheiro para esse momento das férias. C, se volvieron com mais planeadores. Os jovens passaram a planejar melhor esse momento das viagens, que é a nossa resposta correta. Eles passaram, a partir do momento da crise financeira, com certeza planejar melhor esse momento de aproveitar as férias. E a última, estão optando mais por los viajes com la família. A característica da UES é que é comum, nas alternativas que não são resposta, virem informações que nem apareceram no texto. E aí a gente percebe que a alternativa D é uma delas. Espero que com essa primeira questãozinha a gente se aproxime mais de garantir o sucesso na nossa prova da UES. Perfeito, viu, jovem? Perfeito aí, ó. Você que aprendeu espanhol, o espanhol todo que tu tem é do Narcos, primeira temporada, com o Pablo Escobar, tá aí, ó. Momento de brilhar, tá certo? Agora, aí, ó. Wagner Moura, o teu espanhol é com o Wagner Moura, mano. O nosso aqui é com a Mariliana, muito mais massa. Muito mais massa. E agora, meus amores, nós temos mais uma aulinha de geografia, tá certo? Mais uma, tá? Mais um momento de brilhar. Pode ir, Davizinho. Não adianta jogar pros outros, não, Davizinho. É com você, meu garoto. Ora, mas rapaz, ele querendo botar tu pra trabalhar agora. Calma aí, né?
Calm down. O Ademar mandou dizer, calm down, tá certo? Vai, Davi, brilha. Bora. Ó, mais uma questão também de geografia física, dessa vez abordando impactos nos solos. E aí diz o seguinte, considere os dois processos comuns em países tropicais como o Brasil. 1. Ocorre a partir da lavagem da camada superficial do solo pelo escoamento das águas superficiais. Em geral, ocorre em solos sem a cobertura vegetal protetora, o que diminui em elevado grau a sua fertilidade ao longo do tempo. 2. Consiste no acúmulo de hidróxidos de ferro e alumínio, alterando a composição e a aparência dos solos. É mais comum em áreas úmidas e quentes e pode ser intensificado por queimadas e desmatamentos. Os processos 1 e 2 descrevem respectivamente. Galera, o processo 1 só pode estar se referindo ao processo de lixiviação. O que é a lixiviação? Se caracteriza como a lavagem intensa do solo e ela é potencializada através da ação humana que retira a cobertura vegetal ou diminui a densidade dessa cobertura vegetal. Seja por chuva, seja por irrigação não planejada, esse solo intensamente lavado perde parte dos seus nutrientes e, consequentemente, vai perder também a sua fertilidade. Então, o 1 é a lixiviação. Se o 1 é a lixiviação, analisando as alternativas, você já vai matar aqui como item D, o gabarito para a questão. O processo 2 é a tal, muita dificuldade de alguns alunos, a tal da laterização, que está muito relacionada ao próprio processo de lixiviação. O solo vai sendo lavado, os elementos químicos mais leves vão sendo retirados do solo, fazendo com que se concentre no solo elementos mais pesados, dentre eles o ferro. A depender do nível de concentração de ferro, forma-se uma verdadeira crosta ferruginosa, chamada de laterita, ou mais popularmente conhecida como canga. O solo laterizado, ele é um solo que também é ácido. Há um aumento na sua acidez e, consequentemente, uma diminuição também na sua fertilidade, haja vista que uma série de bactérias que decompõem a matéria orgânica no solo, elas se tornam inativas em meio ácido. Portanto, o gabarito para esta segunda questão é o item D. O que é a erosão rapidinho? A erosão é o desgaste do solo, a UES cobre isso demais. Erosão pluvial, chuva. Erosão fluvial, rios. Erosão eólica, ventos. Erosão marinha, oceanos e mares. E uma que às vezes a galera deixa escapar, a famosa erosão antrópica, que é aquela erosão causada pelo ser humano. Então, de novo, erosão, desgaste do solo e do relevo. Tranquilo? Para a segunda questão você marca o item D. Valeu! Show de bola, show de bola. Tá aí, ó, o Davizinho erodindo a concorrência. É, meu garoto, uma erosão antrópica feita pelo nosso querido Davi Costa. Olha, que brilhantemente resolveu a segunda questão para você. Meus amores, a gente tem lições para vocês e lições para a vida é o que o Farias Brito entende demais. Então, por favor, no ar. Vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum vum. E vem o FB abar, FB abé, F baby, cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito. Nossas lições são para toda a vida. A gente não para de aprender. Vai do bebê até o avô.
Perfeito, meus amores. Ou perfect, para combinar com o nosso querido Ademar, que vai resolver mais uma agora. Vai, Ademar. Ele aí vai mais uma das questões, porque nós somos um corpo atuante, Ademeixa. Olha só como é esse pessoal de língua Enjoado, né? anglófona, Enjoado. né? Se fôssemos nós latino-americanos, seríamos humildes, mas o pessoal de línguas anglo-saxãs são assim, né? Tá certo, desumilde. Vai, Ademar! E aí, galerinha, beleza pura? Tudo tranques por aí? Por aqui estamos de boa aqui, resolvendo as questões. Já aprendi algumas coisas aqui, viu? Sobre erosão. Aqui já peguei minha pronúncia aqui do espanhol também, já dei o upgrade aí para viajar. Tu aprendeu o quê? Né? As piadas, né? As piadas estão... Bom, vamos lá então. Esse aqui foi um trecho que eu escolhi exatamente de uma prova da segunda fase da UES, acho que foi em 2024, se eu não estou enganado, certo? E claro, você que já fez essa prova sabe que os textos são muito grandes, né? A gente vai ter aí na prova de inglês aproximadamente 10, 12 parágrafos. Então eu só fiz aqui um recorte para a gente trabalhar aqui algumas questões. Basicamente, o que a UES vem cobrando ao longo de todos esses anos? Bom, ela simplesmente cobra interpretação de texto. Na verdade, é uma interpretação de texto muito de localização de informação, e aí você compara porque o que está escrito no texto foi parafraseado para ser colocado ali na sua alternativa. Então, localizou a informação, você vai comparar com as alternativas e você vai marcar a resposta correta, tá bom? Mas para esse ano a gente tem uma novidade que eu vou comentar daqui a pouquinho na segunda questão de inglês, tá bom? Então aí a gente tem esse texto diz o seguinte, ó, BBC celebrates 400th anniversary of the publication of Shakespeare's first folio with ambitious pan-BBC season. Então, a gente tem aí essa celebração, né, do 400º aniversário da publicação do First Folio, né, do primeiro fólio, que é essa obra, né, essa coleção de escritos de William Shakespeare, beleza? E aí ele diz aí, ó, November marks 400 years since, arguably, the greatest work of English literature was created. The first folio published 7 years after the death of William Shakespeare, and without which much of his work would have been lost for future generations to enjoy today. Então, se esse trabalho não tivesse sido publicado, boa parte daquilo que ele criou, daquilo que ele escreveu, teria sido perdido para que nós hoje, né, pudéssemos desfrutar, beleza? Segundo parágrafo diz aí pra gente, the BBC celebrating this extraordinary anniversary with an ambitious season of content across TV, radio, BBC iPlayer, and BBC Sounds exploring why 400 years on Shakespeare's relevance and influence is as strong as ever. Então, essa celebração, ela, conforme o parágrafo está contando aí pra gente, ela traz aí as razões, né, tentar mostrar, justificar porquê da importância, da relevância, da influência e porque ele se mantém, como diz aqui embaixo, ó, as strong as ever, né? Tão forte quanto antes, né? Como sempre, beleza? Depois, no terceiro parágrafo diz, a wealth programming featuring major actors and leading experts, including new documentaries, performance, music, drama, comedy, news coverage, and the best of the BBC archive, as well as special items of flagship BBC shows, will celebrate the man, his world and his timeless writing. Então, vocês vão ter, né, a gente vai ter aí nessa programação, nessa ampla programação, olha que a palavrinha wealth seria riqueza, né? Mas aí seria uma rica, né, uma programação rica, ampla. Vai ter grandes atores, especialistas, né? E aí vai ter os documentários, as performances, vai ter essa cobertura de notícias. E aí vai celebrar o homem, né? The man, o seu mundo e a sua escrita timeless. Timeless, time, tempo, less, sem tempo, ou seja, sua escrita atemporal. E no último parágrafo, nós temos aí, in addition, além disso, né, the BBC Teach will publish a collated collection of resources for primary and secondary schools to mark the anniversary, including a new 9-part video animation of Romeo and Juliet for primary schools. Então, nesse parágrafo, ele está dizendo para a gente aí que a BBC Teach, né, que é um ramo lá da BBC, voltada para o ensino, ela vai publicar essa coleção de recursos, né,
para escolas primárias e secundárias, para marcar esse aniversário aí, incluindo a New 9-Part Video Animation, né? Ou seja, uma animação em vídeo de 9 partes de Romeu e Julieta para as escolas primárias, beleza? Então, basicamente é isso aí. No texto, quando você pegar lá no dia da sua prova, né, obviamente ele é bem longo, não dá para a gente ler em detalhes o texto. Você vai fazer uma leitura superficial, né, você vai grifando as palavrinhas que te chamam a atenção, né, alguns vocábulos que se repetem, isso pode te ajudar ali no entendimento da questão, beleza? Bom, só que observa aqui agora o seguinte: In this major new BBC season, children have not been forgotten. Olha como ele começa dizendo, né? Então as crianças não foram esquecidas nesse novo documentário aí, tá? Besides the publication of a collated collection of resources, there will be a. Então, além da publicação dessa coleção de recursos que foi cuidadosamente organizada, there will be, também haverá, né? Haverá. O que vai haver? Bom, letra A. Performance of a contemporary dramas based on Henry V, play based on As You Like It, featuring rising star Billy Hole, new video animation of Romeo and Juliet for primary schools, gripping 2-part documentary series for BBC4 and iPlayer. Ora, se você observou aqui no início que ele começou a utilizar os mesmos termos que apareceram lá no nosso último parágrafo, ó, besides the publication of a collated collection of resources, além de. Então, se você voltar aqui comigo, ó, essa parte que ele falou começou o nosso último parágrafo aqui. In addition, BBC Teach will publish a collated collection of resources for primary and secondary schools. Né? Além disso, including a new 9-part video animation, né? Uma animação em 9 partes. Portanto, o nosso item correto aí, ao invés de um vídeo de 9 partes, ele colocou New Video Animation, tá? Então, o nosso item correto aí é o item C, beleza? Tranquilo? Vamos lá, é com você agora, meu caro maestro. Eu tava pensando que ele ia frescar aí, ia tirar onda e tudo mais, mas tá aí, ó, meu caro maestro, tá certo aí, ó, me tratando divinamente. Olha, esse Ademeixo é demais, tá certo? Pessoal, nós temos aí, né, que lembrar para vocês que o Farias Brito é o campeão de aprovação em medicina em 2023, né, nas federais, SISU 2023 e na estadual também, ou seja, na UES também só dá FB, meu querido, tá? E além disso, foram 103 primeiros lugares de cursos em total de 131 de federais do Brasil inteiro, ou seja, Farias Brito em primeiro lugar, e a gente tem um vídeo para poder mostrar para vocês sobre isso. Meu nome é Jamile, minha avó é professora aposentada e minha mãe também é professora, em Nova Russas, Ceará. Com essas duas mulheres, aprendi o amor e o sonho que agora eu realizei. Sonhos realizados levaram o Farias Brito em 2023 à maior aprovação em medicina nas federais do Ceará e na estadual, e ao primeiro lugar em medicina na UFC Fortaleza, na Federal do Cariri e na Unifor. Farias Brito. Falou medicina, falou Farias Brito. É isso aí, meus amores. Primeiro lugar do Brasil no Enem, na UES, rapaz, não tem como, é o Farias Brito, tá certo? E por falar em primeiro lugar, no meu coração, primeiro lugar de geografia, vai, Davi, para mais um aí. Então vamos lá, galera. Terceira questão aqui da geografia, e é uma questão sobre biomas brasileiros, mais especificamente o bioma amazônico. E diz assim: os aromas da floresta, também chamados de compostos orgânicos voláteis biogênicos, quando misturados ao ar amazônico e na presença da radiação solar, oxidam-se e precipitam-se, formando uma poeira finíssima, com característica higroscópica, gerando eficientes núcleos de condensação. Vamos lá. Segundo o excerto, a presença dessa poeira promove núcleos de condensação, que são formadores. O texto trata do bioma amazônico. Você sabe que a floresta amazônica é a maior floresta equatorial do planeta. Alguns temas, alguns conceitos que a UES gosta de cobrar.
É uma formação vegetal higrófila, portanto, adaptada à umidade. É uma formação vegetal latifoliada, as folhas são largas. É uma formação vegetal perennifólia, portanto, não perde as folhas durante a estação seca. E lembre-se também, a UES já cobrou isto, a floresta amazônica, ela é uma verdadeira bomba de umidade. As plantas amazônicas, as árvores amazônicas, elas captam a água no subsolo e as folhas das árvores amazônicas são estruturas incríveis de evapotranspiração, ou seja, da concessão de umidade para a atmosfera. Você pode dizer que a floresta amazônica, entre aspas, irriga o ar amazônico. É tanta da água, sob a forma de vapor d'água, que os pesquisadores comparam com o volume de grandes rios, por isso que são chamados de rios voadores ou ainda rios aéreos de vapor. Outra coisa interessante é que quando o ar ele está 100% limpo, dificilmente você tem chuva. É necessário que existam na atmosfera partículas, também conhecidas como aerossóis ou núcleos de condensação, que vão servir justamente como estruturas nas quais, no seu entorno, essas pequenas partículas microscópicas, para que se formem as gotículas de água da chuva. Acontece que o ar amazônico ele é muito limpo. Então, em teoria, não deveriam haver ali núcleos de condensação. Só que, olha que interessante, a floresta, além de, entre aspas, irrigar a atmosfera, também libera para a atmosfera o que o texto chamou de os aromas da floresta. Uma poeira finíssima, liberada a partir de processos químicos da floresta amazônica, que vai servir justamente como esses núcleos de condensação, promovendo chuvas bem significativas. Lembre-se que o bioma amazônico se encontra no clima equatorial, que é um dos climas que mais chove no mundo, e é o que mais chove aqui no Brasil. E essas chuvas na região amazônica são, além de muito significativas, caracterizadas por serem chuvas convectivas. Essa informação é uma informação relevante. Portanto, como a questão fala da importância da floresta para a criação de núcleos de condensação na atmosfera, de aerossóis, de partículas, o gabarito seria o item C. Esses núcleos de condensação, eles vão formar chuvas volumosas, que são inclusive bem características, bem típicas do clima equatorial e da floresta amazônica. Tranquilo? Então é isto. Já já eu volto para a quarta questão. Show de bola, show de bola. E teremos então chuva de aprovação, jovem. O Davi já está anunciando logo volumosas chuvas de aprovação, tá certo? E por falar em aprovação, quem vai entregar agora para você todo esse brilhantismo é a professora Mariliana, para mais um pouquinho de espanhol. Bora, Mariliana! Vamos lá, pessoal, para mais uma questão aqui de espanhol. Agora a segunda questão, em que a gente vem com uma relação mais gramatical, digamos assim. A UES tem uma característica de, sim, apresentar várias questões de compreensão, de interpretação de texto, principalmente no que se refere à primeira fase. Na segunda fase, nós temos uma mistura, um misto aí de questões que envolvem interpretação de texto e que envolvem o conteúdo gramatical. Na primeira fase, é comum que a interpretação de texto venha permeada por questões que envolvam vocabulário. Não significa, entretanto, que a UES de repente não traga um conteúdozinho gramatical, como esse que a gente vai ver aqui na segunda questão. Mas nada que você, aluno FB, não consiga tirar de letra. Afinal, nas nossas aulas, nós vimos esses conteúdos, nós trabalhamos esses conteúdos que mais aparecem no vestibular da UES. Então vamos à segunda questão. Según la posición del pronombre, la frase correcta es. E aí a nossa segunda questão traz um conteúdozinho gramatical relacionado à posição do pronome. A posição do pronome, que pronome? Em relação a quê? Em relação ao verbo. Nós sabemos que, de acordo com a posição
na oração, esse pronome pode vir antes do verbo, esse pronome pode vir depois do verbo. Isso acontece na língua espanhola, como acontece também na língua portuguesa, mas e no espanhol? O que nós temos de particularidade? E a que pronombres nós nos referimos aqui na questão? Na alternativa A, nós temos quiero te pedir um favor. Então, o nosso pronome analisado aqui é o te. Na alternativa B, silêncio, Maria está me contestando. Nosso pronome me. C, ahora le digo, se siente a mi lado. Os pronomes são le e se. E na alternativa D, eso yo le pido a Luís. Nós temos aí o le. Ah, professora, e aí? Né? Qual a alternativa que a gente marcaria como resposta? E o que há na língua espanhola de esclarecimento em relação ao uso desse pronome? Gente, é muito interessante em relação ao uso do pronome na língua espanhola, porque nós temos 3 situações que envolvem o uso do pronome obrigatório após a estrutura verbal. E quais são essas 3 situações? Verbo no imperativo afirmativo. Opa, eu não estou lembrando o que é o imperativo afirmativo. Imperativo, lembra da ordem, do conselho, do pedido. Outra situação é quando o verbo está no gerúndio. Gerúndio, aquela terminaçãozinha, né, NDO. E a outra situação, quando o verbo está no infinitivo, aquela terminaçãozinha verbal em AR, ER ou IR. Nessas 3 situações, o espanhol torna obrigatório a presença do pronome depois aí desses verbos, dessas estruturas verbais. Tá, e quando não há essas 3 situações? Nesses casos, nós ficamos livres para usar o pronome aí antes da estrutura verbal. Então, analisando aqui as alternativas, nós temos na alternativa A, quiero te pedir. Nós temos aqui o verbo pedir, que está no infinitivo. Então, o nosso pronome não poderia estar antes do verbo, era para vir depois dele. Na alternativa B, Maria está me contestando. Nós temos aí o verbo contestando, terminação NDO, ou seja, gerúndio. Então, a alternativa B também não é a nossa correta. A alternativa C, ahora le digo, se siente a mi lado. Nós temos le digo, que está correto quanto ao uso do pronome, porque o digo nem é infinitivo, nem está em uma situação de imperativo e nem é gerúndio. Mas aí, continuando a oração, nós temos se siente. Lembra da questão da ordem? Aqui é um imperativo, então não era para ser se siente. É o quê? Siente-se. Não é também a nossa resposta. E aí a gente vem com a alternativa D. Eso yo le pido a Luís, em que o pronome le vem antes do verbo pedir. É a nossa resposta. Nós temos uma situação em que pido, né, o verbo pedir aqui, nem está no infinitivo, nem é uma situação de gerúndio e nem de imperativo afirmativo. Então, a nossa resposta correta é a alternativa D. E eu desejo de coração a todos vocês que tenham uma excelente avaliação na nossa UES no domingo, que tenham uma excelente prova da primeira fase e com certeza nos encontraremos para a segunda fase. Abraço! Show de bola, show de bola. A Marilena falando nesse espanhol, eu só lembro dele, Andrea Bocelli. Acho que é Andrea Bocelli, né? Bésame, bésame. Se não for Andrea Bocelli, a gente vai ter dificuldade. Como você foi na noite, la última. É isso aí, ó, tá? Não, vamos lá. Eu estou no tom aqui, tá certo? É isso, tem uma parte do tom, outra no Jerry, bora. Ei, negada, é o seguinte, tá? Atenção para vocês, meus amores, tá? Nós temos o seguinte, na tela as imagens, por favor. Fares Brito é o primeiro lugar do Brasil no Enem em 8 anos consecutivos e em 14 vezes campeão em 16 edições do Top of Mind. Alô, Ademar, Top of Mind, tá? O FB é o maior vencedor da categoria. Ser o colégio preferido pelos cearenses nos enche de orgulho e de gratidão. Um reconhecimento que nos traz a certeza do quanto tem valido a pena dedicar 89 anos à formação de gerações de estudantes. Meus amores,
é um orgulho muito grande. Esperamos aí, né, a festa dos 90 anos do FB, essa instituição mais do que incrível. Vamos lá, meus corações, e nós temos o seguinte, tá? Para falar incrível, nós temos ele. Professor Ademar. Professor Ademar. Ah, não, agora não é Ademar, não. Estou chamando Ademar aleatoriamente só para ele poder se aquecer aí, que daqui a pouco. É você, Davi. Ah, Davi, não quer trabalhar não, Davizinho. Bora, Davizinho, vai lá. Apresente a sua última questão da noite, que daqui a pouco tem um Ademar, tá certo? Vai, Davi. Para não dizer que eu só trouxe questões de geografia física, eu trouxe aqui na quarta uma questão meio que de... meio que não. É uma questão de atualidades, embora trate também de um tema muito importante para a geografia, que é a questão da migração internacional. Alguns vestibulares atrás, a UES cobrou um trecho de um livro de um jornalista britânico, autoridade em relações internacionais, que é o Tim Marshall. Escreveu um livro muito legal sobre geopolítica chamado de Os Prisioneiros da Geografia. A sua ideia central nesse livro é que a geografia, de alguma forma, influencia as relações entre as nações, as relações de poder. E agora, recentemente, o mesmo Tim Marshall lançou um novo livro, né, chamado de A Era dos Muros. E ele vai defender que há uma tendência global hoje de construção de muros nas regiões fronteiriças. Por exemplo, os muros que existem para separar os territórios israelenses dos territórios palestinos na Cisjordânia, ou os muros e cercas que existem para separar os territórios da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. A questão dos muros também é muito central, por exemplo, no que se refere à política norte-americana. Vocês vão lembrar que na campanha de 2016 e durante o seu primeiro mandato, o então presidente, agora presidente eleito, Donald Trump, tinha um grande sonho, que era construir aquilo que ficou conhecido como The Trump Wall, o muro do Trump, né? Ali na fronteira com o México, para trazer uma interdisciplinaridade com a língua inglesa. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. Não, ficou ruim? Vamos lá. Sobre os muros fronteiriços, pode-se afirmar que 1. São construídos para conter o fluxo de imigrantes clandestinos e refugiados. Lembrando que o imigrante clandestino é aquela pessoa que não tem a autorização, os documentos que lhe permitam residir naquele país, como, por exemplo, a questão da imigração ilegal para os Estados Unidos. É diferente dos refugiados, né? Os refugiados, eles são protegidos pela Convenção de Genebra, 1951, e a ONU estabelece o refugiado como um cidadão no qual, no seu país de origem, há uma violação generalizada dos direitos humanos. Em teoria, os refugiados, eles não podem ser presos por realizarem migração, e também, em teoria, volto a dizer, aqui no campo das ideias, os refugiados não podem ser automaticamente deportados, porque isso viria a ferir a questão também dos direitos humanos. E aí, voltando aqui, vou ler de novo. São construídos para conter o fluxo de imigrantes clandestinos e refugiados nas fronteiras de países com condições de vida mais favoráveis que há de seus países de origem. Um exemplo claro aqui é o exemplo da situação entre o México e os Estados Unidos. Mas para não ficar só nesse exemplo, a gente pode citar também o desejo do governo grego de construir uma cerca também para separar o seu território do território da Turquia, levando em consideração que há uma grande migração também de imigrantes e refugiados sírios que entram na Turquia para dali tentarem adentrar no bloco europeu a partir da fronteira turco-grega. Então essa primeira afirmativa ela é uma afirmativa verdadeira. 2. A barreira erguida entre os Estados Unidos e o México é um obstáculo à circulação de mercadorias e capitais financeiros pelas suas fronteiras, inviabilizando o livre comércio entre esses países. Entenda, galera, ó, Estados Unidos, México e Canadá, eles fazem parte de um bloco econômico do tipo Zona de Livre Comércio, que foi renegociado durante a administração do Trump, deixou de se chamar NAFTA, o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, e passou a se chamar o USMCA, que são as iniciais dos 3 países, né? Estados Unidos, México e Canadá. Sempre que aparece essa relação comercial entre os Estados Unidos e o México, nessa região fronteiriça, as questões vão querer te colocar
uma casca de banana, tentar te derrubar, melhor dizendo, no seguinte: essa circulação de pessoas na fronteira, ela é barrada. Os mexicanos, obviamente, não têm uma livre entrada em território norte-americano, pelo contrário. Porém, para os Estados Unidos da América, para se aproveitar, algumas empresas norte-americanas, para se aproveitarem da mão de obra mais barata no México, as famosas maquiladoras mexicanas, há sim uma circulação mais fluida, não vou dizer livre, mas uma circulação mais fluida de mercadorias, de capitais, de investimentos, o que acaba sendo uma contradição. A circulação de pessoas nessa fronteira é barrada, ao passo que a circulação de capitais, investimentos e mercadorias se dá de maneira mais dinâmica. Então, essa segunda afirmativa, ela é falsa, porque a barreira que existe entre os Estados Unidos e o México, ela não vai se tornar exatamente um obstáculo à circulação de mercadorias e capitais financeiros. É uma barreira muito mais para conter o avanço de imigrantes ilegais. Por isso que a segunda está falsa. 3. O muro construído na Cisjordânia, lembre-se, a Cisjordânia é um dos territórios palestinos, é uma tentativa de impedir o intenso fluxo de imigrantes palestinos que buscam melhores oportunidades de trabalho em território israelense. Essa terceira afirmativa está falsa. De fato, desde os anos 2000, o governo israelense começou a construir uma cerca para separar os seus territórios dos territórios palestinos na Cisjordânia, cerca esta que inclusive vai para muito além dos territórios que foram estabelecidos pela ONU lá no Plano de Partilha em 1947. Essa cerca que foi erguida pelo governo de Israel não tem como objetivo barrar a entrada de trabalhadores palestinos. É uma questão mesmo de delimitação e configuração territorial. Então, 2 está falso, 3 está falso, apenas a primeira afirmativa é verdadeira, você marca o item A de aprovação. E é isso. Já posso dar o meu tchau aqui? Ainda não, né? Muito bem. Aí, show de bola. Há de amor por você, Davi. Os Davi Lovers estão muito felizes agora nesse momento. E você vai passar na frente da câmera mesmo? É isso, professor Ademar. Professor Ademar, que é isso, professor Ademar? Tá, tudo bem, a gente te perdoa, tá? O professor Ademar está muito nervoso para poder logo mostrar para vocês todo esse saber que está incutido nele e pronto para poder derramar e vocês todos, jovens e jovas, brilharem também na prova de inglês. Vai, Ademar, papoca a sua questão. Já é passando na frente da câmera, né? Olha aí, mas deu certo. Bem, meus amores, é o seguinte, eu havia falado para vocês que existe uma pequena mudança no conteúdo programático da UES para esse ano, certo? E aí uma coisa que é interessante é que em anos anteriores, em versões anteriores da prova, a gente sempre tem questões de interpretação de texto, as 8, né, primeira fase, gramática só cai na segunda fase. Mas olha só que interessante, faz muitos anos que apesar de só cair interpretação de texto, a gente tem já lá diversos tópicos gramaticais, como voz passiva, voz ativa, né, que seria as vozes verbais, discurso direto e indireto, tempos verbais, tipo present perfect, past perfect, future perfect, tem todos aqueles tempos verbais que você estuda ao longo do seu ensino médio todo. Só que esses assuntos, eles nunca foram cobrados a parte gramatical de uma forma direta, né? Talvez dentro da estruturação das alternativas, né? O próprio texto em si requerem que você tenha esse domínio gramatical, mas nunca nós tivemos uma questão exclusivamente de gramática na primeira fase. Para a segunda fase, aí já é outra história. O pessoal que vai fazer inglês, segunda fase, aí sim tem ali mais ou menos de 10 a 12 questões de gramática e uma gramática bem interessante, tá? E aí, para esse ano, a gente já tinha esse programa que tinha a parte gramatical e eles acrescentaram um tópico 3. Né? Nesse tópico 3 e 4, nós temos basicamente types of sentences, que são os tipos de período, né? Simple sentence, compound sentence, complex e compound complex, que seriam os tipos de período. Né? Período simples, período composto por coordenação e por subordinação, né? Seriam esses 4 aí que a gente tem em língua portuguesa e agora apareceu lá para a tua primeira fase. Cuidado, hein? Atenção para isso. E no tópico 4 nós temos as types of clauses, os tipos de orações, tá? Então, a gente tem ali apenas 3 para estudar.
adverb clauses, ou seja, seriam as orações adverbiais, né? As cláusulas adverbiais, as relative clauses, né? Que também são chamadas de adjective clauses, que modificam um substantivo, né? Um sujeito ali. E a gente tem as noun clauses, que seriam as orações substantivas, tá? Então, ou nominais. Cuidado com isso, porque ele pede para você reconhecer e também saber os tipos dessas orações, ok? Então, na noun clause, você pode ter subject noun clause, né? Ela tem função de sujeito, né? Uma oração substantiva que tem função de sujeito. Pode ser object noun clause, que seria a função de objeto. Pode ter função de aposto. Pode ter um monte de coisa só nesse tópico aí, certo? Depois, quando você vai para as adverb clauses, elas têm uma imensidão também, né, de possibilidades. A gente vai ter aqui, eu só vou ter que para não esquecer, você pode ter causa, concessão, condição, comparação, efeito, maneira, lugar, propósito e tempo. Então são 9 tipos para você estudar aí, tá certo? E quando a gente fala das adjective clauses, né, que a gente também chama de relative clauses, aí a gente vai ter basicamente as restrictives e as non-restrictives, né? As restritivas e não restritivas, tá bom? E aí a gente tem algumas vezes isso nas questões. Então, observa assim agora, depois que eu falei um pouquinho sobre essas duas partes, aí, esses dois tópicos que são novos, então a gente está apostando que pode cair sim na primeira fase, tá bom? Então, diz aí o seguinte, ó. The sentence November marks 400 years since arguably the greatest work of English literature was created. The first folio contains. Então ele quer saber o que temos aí nesse trecho, né? Nesse trecho aí que foi realçado para a gente. E esse trecho vem exatamente desse parágrafo que a gente estudou anteriormente, né? Tá bem aqui. Então ele pergunta se aí nós temos uma adverb clause of time, né? Uma cláusula adverbial de tempo, uma oração adjetiva restritiva, restrictive adjective clause, uma subject noun clause, ou seja, uma oração substantiva com função de sujeito, uma oração substantiva, letra D de dado, com função de objeto, tá certo? Então, se você observar aí, a gente tem aqui a palavrinha since, né? A palavrinha since, tá? E aí, em seguida, ela nós temos arguably the greatest work of English literature was created. Se a gente traduzir esse trecho, diz assim, ó, novembro marca 400 anos desde que, aí a gente tem a palavrinha arguably, que é possivelmente, a maior obra de literatura inglesa foi criada, o primeiro fólio, certo? Então, como nós temos a presença da palavrinha since introduzindo essa oração aí, então, obviamente, a ideia que nós temos aí é de tempo, né? Desde que ela responde, essa oração toda ela está modificando ali o verbo mark, né? Ela tem esse poder, né? É um advérbio, ela funciona como se fosse um advérbio. Então ela está respondendo, né? Está dando informação extra sobre mark, porque ela está dizendo quando isso aconteceu, beleza? Portanto, nesse caso aí, nós temos uma adverb clause of time. Tudo bem? Tranquilo? Galerinha, dá uma olhadinha, revisa isso daí, é parecido com o português e pode estar na tua prova, tá bom? Desejo sorte aí para vocês, espero que vocês tenham curtido. Vamos lá agora com o nosso maestro Isaac. All right, this beautiful guy, my man. Mens, jovens e jovas, ou seja, é nossa hora de falar para vocês uma lembrança importante, tá certo? O Farias Brito está chegando no Cariri, pessoal. Alô, você aí do Cariri. Alô, você aí do Crato, Barbalha, Missão Velha, Juazeiro do Norte, tá certo? Todo mundo que é aí das áreas, beleza? O Farias Brito chegou no Cariri. Uma excelência de uma escola que vem formando gerações agora no FB Cariri. Se você quiser informações, é só buscar no 889-8141-7373, tá certo? Não esquece, FB chegando no Cariri. E eu quero ouvir, então, o nosso boa noite final dos nossos queridos professores que deram um show para você aqui, tá certo? Eu quero ouvir, primeiramente, o boa noite da nossa querida professora Mariliana. O nosso graças para você, Mariliana. Muito grato por tua presença aqui em nosso território, companheira. De nada. Meninos,
desejo para vocês uma excelente avaliação na nossa prova aí da UES. Tenho certeza que todos estão extremamente preparados em todas as disciplinas e não só no espanhol. Fiquem tranquilos e muito sucesso. É isso, tá certo? Aí, ó. Muito sucesso para tu, companheiro. E por falar em companheiro, meu querido Davi Costa, tá certo? Localize essas pessoas, Davi Costa, Galera, no local do foi sucesso. um privilégio imenso estar aqui com essas feras. Espero que de alguma maneira as nossas questões contribuam para a tua aprovação. Eu sei que elas podem contribuir e vão contribuir. A aprovação é de vocês, basta ir lá buscar. Estamos juntos até a data da matrícula, já separei as tintas. Tamo junto e é isso, valeu. É isso aí, ó. Aí, o Davizinho já pronto para poder pintar vocês, tá certo? E agora ele, professor Ademar, que tá forçando o bíceps ali que a gente tá vendo. Professor Ademar, agora é com você. Depois de uma... Galerinha, tudo bem, né? É muito bom estar aqui com vocês. Essa noite realmente foi de muita aprendizagem também, de revisão, né? A gente relembrou algumas coisas importantes aí. Você que vem estudando ao longo de todo esse ano, né? Muita coisa, né? Fez todos os exercícios, participou das aulas. Nós temos certeza, né, não, gente, que vocês estão preparados. Fiquem cientes, fiquem certos de que enquanto vocês estão fazendo a prova lá, nós estamos do lado aqui torcendo por vocês, estaremos aqui enviando energias positivas e temos certeza que vai dar tudo certo. Estamos na torcida, estamos aguardando esse resultado maravilhoso e a gente se encontra para outros programas mais à frente, tá bom? Na segunda fase, né? A gente ainda vai se encontrar por aqui, tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem, permaneçam seguros e até a próxima. Tchauzinho. Show de bola, professor Ademar. Muito obrigado, professora Mariliana. Muito obrigado, professor Davi. E a gente, então, lembra para vocês, se despede com a pergunta da noite, né? Pergunta da noite aí na tela para a gente poder dar a resposta. Por favor, qual o nome do partido ao qual pertence o presidente recém-eleito dos Estados Unidos? E aí você sabe, partido o quê, professor Davi? Partido Republicano, né? Republicano. Partido Republicano, é isso aí, tá certo? Um partido muito importante para a história norte-americana, que mudou de posição ali no começo do século XX, né? O Partido Republicano, que era um partido, né, tão mais para frente no século XIX, né? O Partido Republicano, inclusive, vai liderar o processo de fim da escravidão no século XIX nos Estados Unidos. E hoje é um partido muito mais conservador, né, Davi? Com certeza. Tá aí, ó. Tá Marcado por esse conservadorismo. Marcado pelo conservadorismo. Meus amores, a gente então termina essa noite maravilhosa com muito aprendizado. E eu quero então agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né, na produção, professor Davi, professora Mariliana, professor Ademar e o querido Fabiano que está aqui com a gente produzindo. Então, meus queridos jovens, uma boa noite para vocês. Se garantam na prova. Tchau, tchau. Valeu e vamos com tudo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10. Na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10. Na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.